Nessa edição do Jornal da Univates. Cerca de 800 alunos de escolas de ensino médio estudam Química, Física e Matemática na prática. É o 7º Aprender Experimentando. Motoboys são cada vez mais comuns pelas ruas da cidade. Relação direta com o setor de delivery. Tribo nas Trilhas da Cidadania, um projeto de ações voluntárias. E Arroio do Meio recebe 10 intercambistas alemães da cidade de Boupart. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Funcionários do Judiciário do Estado entraram em greve hoje. O sindicato, que representa oficiais de justiça, oficiais escreventes, reivindica reajuste salarial com reposição de perdas inflacionais acumuladas nos últimos anos que superaram 50%. Reajuste no Vale-Refeição, jornada de 7 horas e combate ao assédio moral. Em Lajeado, dos 43 servidores, 25 estão paralisados. Arroio do Meio recebe grupo de intercambistas da Alemanha. O município firmou convênio com a cidade de Boupart para a troca de experiências sociais e culturais entre os habitantes. As cidades são consideradas co-irmãs, já que muitos alemães da região do Rio Reno, onde fica Boupart, migraram para cá no século XIX. Em Arroio do Meio existe o Círculo de Amigos de Boupart, jovens e adultos descendentes de alemães. Durante 10 dias, eles recebem 10 intercambistas que estão no Brasil para conhecer a região e também a cultura local. Nós não negamos que no nosso intercâmbio interferiu bastante a questão histórica, porque da região de Boupart é que vieram praticamente 80% dos alemães que foram para Arroio do Meio, ou diretamente, ou primeiro vieram a São Leopoldo, Caí, depois de lá foram a Arroio do Meio. Então há toda uma história. Mas as municipalidades decidiram começar o intercâmbio e apostar, inclusive, uma pequena despesa nos jovens, que não tem mais toda essa história, mas para justamente a juventude, os estudantes daqui terem acesso a uma porta na Europa e assim também as pessoas de lá. Jürgen é coordenador do Círculo de Amigos de Arroio do Meio em Boupart. O alemão já esteve na região há 15 anos e está impressionado com tantas mudanças. Eu estive aqui há 15 anos, em 1999. Por isso, faço uma comparação de como encontrei Arroio do Meio naquela época e como encontrei hoje. Und da muss ich sagen, Arroio do Meio hat sich sehr gut weiterentwickelt. Arroio do Meio se desenvolveu muito nesses 15 anos. A região está muito mais aprimorada em sua natureza e surgem cada vez mais bairros e também se percebe que a economia se desenvolve com a implantação e surgimento de novas empresas. Wie die sich hier weiterentwickelt haben. Es sind viel mehr Firmen, also Wirtschaftsbetriebe hier entstanden. Arroio do Meio tem seguramente um futuro brilhante pela frente, assim como também as cidades que estou conhecendo na região. Já o estudante Tim vem ao Brasil pela primeira vez. O jovem está hospedado na casa de uma família arroio-meense. Para ele, essa é uma oportunidade de aprender sobre novas culturas. Eu valorizo muito esse intercâmbio entre Arroio do Meio e Boupart. São cidades muito distantes, mas que estão relacionadas por um passado, quando os alemães migraram para cá. É possível encontrar parentes distantes e descobrir de que lugares da Alemanha vieram. São duas culturas muito diferentes. Não há como não aprender quando a gente vem de uma cultura e conhece outra diferente. Por si só, já há um ganho nisso. Mais importante ainda é criar novos laços de amizade. A família que me hospeda está contente com a minha presença. Estão me tratando cordialmente. Me sinto, nesses 10 dias, como um filho deles. No ano que vem, um grupo de 10 pessoas de Arroio do Meio vai para Boupart. Tim conta o que eles vão encontrar por lá. Temos o grande Rio Reno, como vocês têm aqui o Taquari. Nossas paisagens são diferentes das daqui. Nosso clima é mais frio. Encontramos na Alemanha cidades que ainda conservam vestígios muito claros do tempo em que os romanos viveram na região. As ruínas são bem conservadas. Boupart é conhecida na Alemanha como a pérola do Rio Reno. As casas em Boupart são bonitas e temos uma gastronomia excelente. Sehr schöne alte Häuser, nette Leute und ja, gut essen.
A lei seca reduziu 45% em 7 anos a quantidade de motoristas que dirigem embriagados no Brasil. É o que mostra um estudo do Ministério da Saúde. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico ouviu 53 mil pessoas no ano passado e mostra que os homens estão mais conscientes que as mulheres, com 47% de redução no consumo de bebidas alcoólicas associado à direção. Foi identificada ainda a diminuição de 62% no consumo de álcool por motoristas na faixa de 35 a 44 anos. A violência no trânsito é uma das principais causas de mortes. Ano passado foram registrados 44.800 mortes por acidentes no país. Já as internações no Sistema Único de Saúde somam 169.869, um custo de 229 milhões de reais para o Brasil. O serviço Disque Eleições, criado para resolver dúvidas sobre a votação, atende eleitores até domingo 26, dia do segundo turno da eleição. O número é 3231 2731. O custo é de uma ligação interurbana. E a seguir, aprender experimentando. Atividades práticas de Química, Física e Matemática. Em setembro, a taxa de desemprego ficou em 4,9% no conjunto das 6 regiões metropolitanas, a menor em 12 anos, segundo o IBGE. O índice de setembro é o menor para um mês desde o início da série histórica em 2002. No mesmo período do ano passado, o desemprego ficou em 5,4%. A quantidade de pessoas desocupadas chegou a 1.200.000 e mostrou estabilidade na comparação com agosto. Em outubro, o consumidor brasileiro prevê para os próximos 12 meses que a inflação chegue a 7,5%, segundo o indicador de expectativa de inflação dos consumidores da Fundação Getúlio Vargas, retornando ao nível de abril, o mais alto desde novembro de 2005. A sondagem do consumidor coleta mensalmente informações de cerca de 2.100 brasileiros em 7 das principais capitais do Brasil. Vale lembrar que a expectativa do governo e de economistas do Banco Central é de 6,45%. Começou na última terça-feira o 7º Aprender Experimentando, atividades práticas de Química, Física e Matemática para estudantes do 9º ano do ensino fundamental e ensino médio de escolas da região. Realização da Univates em parceria com a FAPERS e CNPq. Cerca de 800 estudantes já participaram das oficinas do 7º Aprender Experimentando. As atividades são desenvolvidas nos turnos manhã, tarde e noite. O Aprender Experimentando é uma atividade onde os alunos do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental vêm até a Univates em alguns laboratórios de Química, Física e Matemática para trabalhar com atividades práticas relacionadas à Química, Física e Matemática. Além de práticas e lúdicas, as oficinas abordam conteúdos da área de ciências exatas, teorias aprendidas dentro da sala de aula. Experimentos diferentes são atividades bem práticas, onde os alunos podem mexer, não é? O objetivo maior nosso é que o aluno mexa nesses experimentos e que ele busque a curiosidade, ficar curioso e desperte esse interesse, esse gosto pela área de Química, Física e Matemática. Porque a gente sabe que a Química, Física e Matemática ainda são áreas muito duras, não é? Na escola. Além de fazer o experimento, ele tem o que está por trás daquele experimento. Então, é uma atividade prática, interativa, onde o aluno fica brincando, mas aprendendo também. Em cada experimento, um bolsista para orientar os visitantes. Entre eles, Karine, de 17 anos. A jovem participa do projeto de iniciação em ciências, matemática, engenharia e letras, destinado para estudantes do ensino médio da região. A cada 15 dias, a estudante vem da cidade de Santa Teresa, na Serra, desenvolver atividades práticas de matemática. Entre elas, a Torre de Hanoi. É um quebra-cabeça de origem oriental que consiste em uma base contendo 3 pinos, onde em um dos pinos são dispostos alguns discos, em ordem crescente de diâmetro, formando que nem se fosse uma torre do maior para o menor. Se usa o do meio como auxiliar, sempre onde está o início tem que formar a outra na terceira estaca. Tem como regras
mover uma peça de cada vez e com que uma maior nunca fique em cima de uma menor. Sempre foi o sentido de formar uma torre. Para a estudante do terceiro ano do ensino médio, Amanda, é mais fácil compreender as teorias aprendidas na escola através de atividades práticas. Torna disciplinas de ciências exatas mais atrativas. Eu achei muito bacana, pois aprende muita coisa aqui nesse evento. As atividades práticas que a gente já vê em aula como conteúdo, e aqui a gente abrange um campo maior, vendo como que é feito as experiências. O sétimo Aprender Experimentando segue até às 10h15 da noite de hoje. As atividades acontecem no prédio 8 da Univates e integram a programação do 8º Congresso de Ciências e Tecnologia do Vale do Taquari. E agora a previsão do tempo. O sol predominou hoje na região. As temperaturas subiram e ficaram em torno de 30 graus em Lajeado. Amanhã pouca coisa deve mudar e o dia deve ser de sol. A sexta-feira começa amena, com mínimas ao redor dos 17 graus, e à tarde faz calor, com máximas em torno dos 31. No final da semana, o tempo segue ensolarado e com temperaturas altas à tarde. Veja agora as temperaturas para os próximos dias aqui na região. O Jornal da Univates volta depois do intervalo. Reformas e placas colocadas na ponte São Jacó, que liga Estrela a Teutônia, dão mais segurança a condutores. Desde terça-feira, a equipe da Secretaria de Obras Públicas, com a colaboração da Defesa Civil e Departamento de Trânsito, melhora a visibilidade da ponte de madeira, trecho de fluxo intenso de veículos, tratores e caminhões pesados, que dá acesso à Teutônia. O local por onde passa o arroio Poces recebe sinalização. 16 placas foram colocadas alertando para o arroio. A equipe também colocou barreiras de proteção metálica e de madeira para barrar a possível queda dos veículos. O pedido foi feito por moradores da comunidade local que solicitaram melhoria na sinalização. Desde setembro, Estrela arrecada móveis, eletrodomésticos e roupas para a segunda edição do Brechó Solidário no dia 9 de novembro. É um evento que reúne a comunidade para a troca de produtos. A renda será revertida a entidades assistenciais do município. Interessados em negociar produtos ou doar a entidades devem informar a participação no gabinete da primeira-dama, que fica perto da antiga Polar. O projeto Tribos na Trilha da Cidadania é um programa de jovens voluntários que atuam em todo o Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, o projeto existe há 10 anos e envolve jovens com idade de 11 e 17 anos. Um olhar, um sorriso, um abraço. Para os voluntários do projeto Tribos na Trilha da Cidadania, gestos como esses valem mais do que palavras. O projeto em Passo Fundo existe há 10 anos. 4 escolas da cidade participam de alguma maneira com o projeto Tribos. Esses alunos são voluntários no Lar da Menina. Eles ajudam com aulas de reforço, oficinas e também contam histórias para as crianças. Somente o Mágico de Oz poderá levar você de volta. Siga o caminho de tijolos amarelos. A parceria com a comunidade, com a Fundação Lucas Araújo, já acontece há mais de 8 anos. E o nosso aluno, ele constrói uma nova forma de assumir o seu papel como cidadão. Eu acho que é um projeto muito legal, porque a gente consegue levar um pouco de conhecimento para outras crianças, assim, não só do nosso convívio. Já este colégio trabalha em parceria com o projeto Transformação. Os alunos atendem as crianças com brincadeiras e oficinas de informática. O Colégio Notre Dame, há 10 anos, vem com esse projeto, vem desenvolvendo, proporcionando ao estudante para que eles executem um trabalho de voluntariado e se tornem um cidadão capaz, um cidadão transformador da sociedade em que vive. Então, eles são desafiados, eles desenvolvem esse trabalho, participam do projeto e, ao mesmo tempo, sentem-se realizados por fazer parte, né, de um projeto tão audacioso quanto é o trabalho de voluntariado, né? Gregory faz parte do projeto Transformação.
Ele conta o quanto gosta da presença dos voluntários. Ajudam a gente nas matérias e ainda ajudam a gente a fazer muitas coisas legais. E as experiências proporcionadas aos voluntários do projeto? Bom, essas não têm preço. Para mim está sendo muito bom porque é gratificante ver as crianças felizes e isso me deixa muito feliz. Eu adoro ver o sorriso no rosto delas. É uma coisa muito gratificante por causa que tu vê uma criança que tem tantos poucos motivos para sorrir, ela sorri para ti por um simples gesto carinhoso que tu faz. Então eu acho que é tipo um modo de felicidade, de tu receber amor de pessoas que têm tão pouco. Tu conhece outro mundo, tu conhece outras pessoas que tu jamais imaginaria que ia conhecer. A gente sempre veio com o objetivo de fazer com que eles aprendam coisa com a gente, sabe? De ajudar em matérias, em tudo, só que a gente acaba aprendendo a dar valor a qualquer coisa. Eles fazem dar valor até um carinho, um beijo. Quando a gente chega aqui, eles se recebem abraçando, pulando em ti, é a melhor coisa que tem. Os voluntários têm entre 11 e 17 anos. O projeto é aberto e qualquer instituição de ensino do município pode participar. No próximo bloco, cada vez mais motoboys nas ruas. Relação direta com o serviço de delivery. O lajadense perdeu para o Guarani de Venâncio fora de casa na noite de ontem. Jogando para assegurar a liderança da região sul-fronteira da Supercopa Gaúcha, o Ave Azul foi derrotado pelo placar de 2-1. Com este resultado, o Guarani subiu para a terceira colocação e praticamente garantiu a classificação. O lajadense permanece na primeira posição com 21 pontos, mesma pontuação que o Grêmio, vice-líder da competição. O Ave Azul joga a última partida da primeira fase justamente contra o Tricolor no sábado às 4 horas da tarde no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A equipe de Lajeado joga pelo empate para terminar a primeira fase na liderança da chave. Para não correr o risco de ficar sem internet no celular, o consumidor vai precisar contratar em breve um pacote adicional de dados sempre que passar o limite do plano. 3 das 4 principais operadoras de telefonia móvel estudam trocar o modelo atual, que reduz a velocidade de navegação quando o limite é atingido, por esse novo tipo de cobrança. Na prática, o cliente vai pagar uma quantia extra no final do mês para impedir que o acesso à internet seja bloqueado após consumir toda a franquia. Hoje a velocidade é reduzida, mas o cliente segue com acesso à internet, tanto nos planos pré como pós-pagos. A Vivo, maior operadora do país, já adiantou que os clientes dos planos pré-pago no Rio Grande do Sul e Minas Gerais serão os primeiros atingidos pela nova tarifa, que deve ser estendida para os outros estados nos meses seguintes. Serviços de delivery crescem cada vez mais na região. Entre as opções, teleentrega de água, gás e principalmente comida. A comodidade e a qualidade dos produtos oferecidos faz com que o consumidor deixe de sair de casa e escolha o delivery. Confira agora uma matéria produzida pela equipe do programa Gestão. Everton trabalha no ramo de teleentrega há 1 ano e meio. Segundo o motoboy, a atividade é desgastante, mas ao mesmo tempo prazerosa. Rotina aqui não existe. Tem que gostar de andar de moto, mas dá trabalho, tu te priva um pouco da família. O tempo, vamos dizer, como trabalha manhã, tarde e noite, tu te priva de tempo, tá em casa, mas é uma coisa gostosa de fazer. Passa o tempo, tu tá em diversos lugares, não acaba sendo enjoativo. Entre os desafios da profissão, encarar o trânsito, cumprir prazos de entrega em meio a congestionamentos e movimento intenso de veículos. É perigoso nos momentos de pico, que dá correria próximo ao meio-dia, final da tarde, horário da faculdade. É bem corrido. Durante o dia em si, outros horários, dá situações de risco, mas é mais tranquilo. Não tem aquela loucura, que é os horários de pico mesmo de congestionamento. Mas com a moto, tu consegue atalhar muito o congestionamento. Daí ganha mais tempo.
A procura por serviços de teleentrega, principalmente de alimentos como pizzas, massas e comida japonesa, aumenta cada vez mais. Isso porque o modo de vida atual, no qual as pessoas passam o dia fora de casa, no trabalho ou estudando, exige busca por praticidade na hora de fazer as refeições. Então o delivery é uma opção que permite que elas tenham acesso a uma refeição de forma rápida, principalmente fazendo uso do conforto do celular, sem ter a necessidade de sair, pegar trânsito, filas para pagar, fila para solicitar uma determinada refeição. O delivery facilita e proporciona essa praticidade. Há estabelecimentos que trabalham com atendimento presencial e também de teleentrega, estratégia que busca atingir diferentes tipos de consumidores. A estrutura física pode ser o ponto de partida para conquistar novos clientes no delivery, né? Uma vez que o cliente foi até o estabelecimento, ficou satisfeito, ele pode, no segundo momento, solicitar, acessar essa empresa através do delivery. Além de critérios básicos como qualidade do produto e preço competitivo, o serviço de teleentrega precisa apresentar diferenciais. Hoje, há inúmeros tipos de deliveries que concorrem entre si e também com estabelecimentos convencionais. O que cada um tem de diferente é o segredo para fazer sucesso no mercado. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.